Bom, eu assisti Army of the Dead e preciso dizer que nem sempre dá pra ganhar, mas olha só, se a DC Comics não te quis, vai pra Netflix e pode dar certo. Fica até o final desse vídeo porque eu vou te mostrar coisas que provavelmente você não notou no decorrer dessas horas de filme. Olá, meu nome é Felipe, eu sou o diretor por aqui e essa é a Corporação Seven. Primeiro de tudo, já fica o alerta de spoilers. Se você não viu Army of the Dead e você se importa em tomar spoilers, não veja esse vídeo. Las Vegas foi tomada por zumbis. Os sobreviventes e algumas pessoas importantes que estavam dentro da cidade durante a crise foram salvas por alguns soldados de elite do governo. Essas pessoas que foram salvas foram levadas para campos, para zonas de quarentena e ficaram lá nessas zonas durante toda a crise. Já os soldados de elite arrumaram um jeito de viver ali nos entornos de Las Vegas, fazendo o que desse para fazer. A impressão que dá é que eles realmente estavam vivendo as vidas deles normalmente, como se nada tivesse acontecido. O protagonista é Scott Ward, um soldado de elite que salvou uma galera, ganhou uma medalha do governo, uma medalha muito importante inclusive, e estava vivendo como cozinheiro numa lanchonete. E depois de algum tempo lidando com esse problema, lidando com os zumbis, o governo decide tomar uma decisão. E a decisão mais agradável para eles, mais sensata, era jogar uma bomba nuclear de baixo impacto na cidade e destruir tudo. Mas é aí, durante esse momento em que a cidade está sendo evacuada por causa da iminência da queda da bomba nuclear, que um milionário vê uma oportunidade de ouro. Então é aí que entra o Bly Tanaka. Ele vai atrás do Scott para fazer uma proposta. Dentro de um hotel, o Hotel Bly tinha 200 milhões de dólares e o esquema era simples. O Scott entra dentro do hotel, pega esses 200 milhões. Fazendo isso, o Scott ganharia 50 milhões de dólares. Só que é claro que o Tanaka tinha planos muito mais ambiciosos do que esse. Ele não queria o dinheiro, na verdade ele nem ligava para o dinheiro. O que ele queria mesmo era o sangue dos zumbis alfa, e a gente já vai falar sobre isso. Pro Tanaka e pro governo, isso valeria dinheiro também, lógico, né? Porque vender o sangue, vender a cabeça de um zumbi alfa, com certeza renderia muito dinheiro pro governo e pro Tanaka. Só que mais do que isso, quem tivesse o sangue desses zumbis conseguiria criar um exército deles. E é essa a trama do filme, simples, objetiva e sem muita complicação. No desenvolvimento disso, nós temos um filme que cumpre com o que promete. É um filme de assalto e é um filme de zumbi, muito bom inclusive. O filme inclusive inova em alguns conceitos, como por exemplo a diferenciação entre os zumbis alfa e os zumbis normais. Os zumbis normais são burros, são devagar, eles não representam uma ameaça real para os seres humanos. E do outro lado a gente tem os zumbis alfa, que esses sim são a verdadeira ameaça, porque eles são racionais, eles são inteligentes e eles são muito rápidos. E o filme também inova no conceito estético. Em algumas cenas durante o filme a gente consegue perceber que os olhos de alguns zumbis ficam azuis. Não ficou claro como que isso funciona, eu particularmente queria ter visto mais disso, eu queria uma explicação para isso, mas mesmo assistindo o filme duas vezes, eu não entendi como qual é o padrão disso. Outra coisa que é bem controversa e que eles não explicam em momento nenhum é o tempo de transformação de um ser humano em zumbi. Na cena de abertura do filme é questão assim, de alguns segundos para um soldado se transformar no zumbi. Na cena final do filme a gente vê que demora ali alguns minutos para o Scott se transformar. No caso do Van der Rohe, ele fica horas assim antes de se transformar no zumbi. Ele fica preso no cofre, ele viaja a pé, ele viaja de carro, ele viaja de avião e ainda assim o filme acaba e a gente não vê a transformação dele. Mesmo sabendo que isso vai acontecer. O filme deixa esse gancho, mas é um gancho meio que previsível. Isso vai acontecer, ele vai se transformar no zumbi. Agora, se nós vamos ter um Army of the Dead invasão na cidade do México, isso só o tempo vai dizer. Eu assistiria. E uma coisa que eu percebi durante o filme é que apesar do Scott, personagem do Dave Bautista, ser o protagonista do filme, existem outros personagens coadjuvantes que são mais importantes, são mais legais e tem até mais carisma do que ele mesmo, que é o protagonista. O Van der Rohe mesmo é o meu segundo personagem favorito desse filme. Cara, ele é sensacional. O filme mostra que o Van der Rohe é mestre em filosofia e a gente percebe no decorrer que ele gosta de dar umas viajadas, né? Falar sobre questões puramente filosóficas, como por exemplo, um paradoxo do tempo. É a cara do Zack Snyder botar uma cena desse tipo no filme. Ele tem uma dualidade que chama a nossa atenção. No início do filme a gente vê ele dando aula para uma senhora, aula de hidroginástica, alguma coisa assim. E isso já dá uma camada de humanidade
muito grande pra ele, porque são poucas as pessoas que estão dispostas a fazer esse trabalho. Pô, o cara dá aula pra idosas, ele não pode ser uma pessoa ruim. Mas aí a história muda. Quando ele recebe o Scott, ele muda completamente de postura, ele fica ranzinza, ele fica sério, e isso mostra o outro lado dele. Depois tem uma cena também que ele defende a filha do Scott, e isso também demonstra o quanto ele é humano, o quanto ele é preocupado com as coisas, com as pessoas que estão em volta dele. Mas para isso ele não precisa ser o bobão que faz piada o tempo todo, que é good vibes o tempo todo, muito pelo contrário. Mas o ponto alto mesmo desse personagem durante o filme é a evolução do relacionamento dele com o Dieter, o arrombador de cofres. No início a gente percebe que o Van der Rohe via o Dieter como uma piada, ele não tinha muita paciência com ele não levava a sério o fato do Dieter estar ali, ele não queria inclusive que o Dieter estivesse ali. Mas à medida que as coisas vão acontecendo, que eles vão passando por situações, o Dieter e o Van der Rohe vão criando um relacionamento de respeito. O Van der Rohe passa a respeitar o Dieter pela capacidade dele de serralheria, por ter aberto o cofre, e o Dieter vai passando a respeitar o Van der Rohe também. E acaba que termina com uma história de amizade muito massa entre eles dois. A gente vê que o Van der Rohe vai tentar defender o Dieter, joga ele para trás e chama o Alpha para um x1. Lógico que ele perde essa batalha, só que aí surge o Dieter no último segundo do segundo tempo e salva o Van der Rohe. Bom, pelo menos ele pensou que tinha salvo, né? Esses pequenos detalhes dizem muito sobre a personalidade dos personagens e criam essa conexão entre a gente, entre nós que assistimos e eles que estão lá. Fora que o cara é corajoso demais, né? Porque pra chamar o Alpha por um x1 no braço, tem que ser brabo demais. Assim, falando de pontos negativos, tem muita coisa ali, tem coisas ridículas que me incomodaram no filme. E o filme tem a presença de uma tigresa zumbi, a Valentine. Ela já tinha sido mostrada no trailer e assim, a função dela é aquela mesma, né? É só pra chamar a atenção do público. Ela não tem importância nenhuma no filme, a não ser pra mostrar uma cena de morte, assim, grotesca. Sério, eu nunca me senti enjoado com cena de filme nenhum, com cena de morte. Nunca fiquei enjoado, mas a cena da Valentine com o Martin não deu pra mim. O grito de transformação do soldado no início do filme, os gritos do Dieter, a Alpha correndo, meu Deus, a Alpha correndo, que ridículo. E o personagem do Guzman. O Guzman não era nem pra estar no filme, ele não casa com nada no filme. Ele, sério, o filme foi criado com um roteiro e o Guzman simplesmente não se encaixa nesse roteiro, ele é péssimo. E imagina esse filme sendo desenvolvido sem o Guzman, não ia mudar nada, ia ficar até melhor. E é claro que esse não seria um filme dirigido pelo Zack Snyder se não tivesse outras referências a outros filmes desse mesmo diretor, ele sempre faz isso. Numa cena bem rápida, nós podemos ver um outdoor falando sobre um tal de Larry Fong. Larry Fong, na verdade, é um diretor de fotografia que está sempre presente em filmes dirigidos pelo Zack Snyder. Ele esteve, por exemplo, em 300, Watchmen e Batman vs Superman. Curiosamente, Larry Fong não foi diretor de fotografia de Army of the Dead. Quem fez isso foi o próprio Zack Snyder. E parece que as aulas de Larry Fong ensinaram alguma coisa pro Zack. E essa foi a forma do Snyder homenagear ele por isso. A Samantha Wynn, que é a Chambers nesse filme, também já esteve presente em alguns filmes dirigidos ou que Zack Snyder esteve envolvido. Ela foi Euboia, uma amazona que teve bastante destaque nos filmes da Mulher Maravilha e na Liga da Justiça. E em Homem de Aço, um filme que é dirigido pelo Zack Snyder, ela interpretou a Carvex, uma das apoiadoras de Zod. Richard Cetrone, o zumbi Alpha, que foi acreditado como Zeus, é um dublê que está sempre presente em filmes em que o Zack Snyder está envolvido. Ele esteve em Watchmen e 300, ele foi o dublê do Ben Affleck, o Batman, em Batman vs Superman e Liga da Justiça. Ele também foi dublê em Mulher Maravilha, foi dublê do Batman de novo em Esquadrão Suicida, filmes em que o Zack Snyder esteve envolvido como produtor executivo. Mas ele também já foi dublê em outros filmes também muito conhecidos, como Homem de Ferro 1 e 2, O Livro de Eli, Thor, Capitão América Guerra Civil. E olha só, olha o nome desse soldado. Pelo que dá a entender, o segundo nome desse soldado é Sullivan. Sullivan Stapleton é o ator que dá a vida ao protagonista de 300, A Ascensão do Império, um filme que é produzido por Zack Snyder. Agora, sinceramente, a sutileza do Zack Snyder ultrapassou todos os limites com essa cena. Eu sei, pode parecer que não tem nada nessa cena, mas se você for olhar direitinho, no peito do Van der Rohe tem uma cicatriz em forma de ômega. Isso pode ter sido, sim, uma brincadeira com o fato dele ter se tornado o sucessor do Alpha, ou seja, o ômega, mas pra quem tá ligado de verdade, sabe que o ômega é a marca registrada do Darkseid, e recentemente o Snyder lançou a sua versão da Liga da Justiça, onde Darkseid faz a sua primeira aparição. Coincidência o caramba, achou que eu não ia perceber? Achou errado.
Bom, e se você acha que eu esqueci de algum detalhe, comenta aqui embaixo. Os comentários mais legais vão ficar fixados, viu? Se você gostou desse vídeo, deixa o like. E a meta de likes desse vídeo vão ser incríveis 10 likes. E a temporada de inscrição para fazer parte da corporação está oficialmente aberta. E como você sabe, é 0800. É só apertar no botão inscrever-se aqui embaixo e pronto. Você vai ter se tornado um membro ou uma membra da nossa corporação. No mais, é isso. Eu te espero no próximo vídeo. Muito obrigado pela sua presença e atenção. Até a próxima.